Olá pessoal, eu sou André Barbieri E eu, a Simone Shibashi. e esse é o nosso podcast internacional do Ideias de Esquerda, o primeiro de 2021, o ano 2 da pandemia. E a gente vai começar esse primeiro programa do ano fazendo um giro pelo mundo para ver os principais exemplos da luta de classes hoje. E eu tô aqui com a minha companheira de podcast, Simone Shibashi. Como é que você tá, Si? Como é que começou o 2021? Começou já com o pé na jaca, né? Vamos falar bem da verdade aí, porque tem um monte de absurdo acontecendo, muita coisa revoltante, motivo para ter ódio de classe, é o que não falta. Tem até aqueles caras de chifres que entraram para ser o presidente do Congresso nos Estados Unidos, né? No assalto ao Capitólio. Pois é, né? Aqui cancelou o carnaval, mas lá o carnaval começou mais cedo, né? Lá tem viking no Congresso. Viking no Congresso. Pois é, quem imaginou que a gente ia ver uma cena desse tipo, né? Exatamente uma bandalhaça que mostra aí a decadência do imperialismo norte-americano, né? Sim. Bom, a gente está falando aqui do assalto ao Capitólio, que foi um dos principais temas, né? Do início do ano. Representou ali o último momento da administração Trump. E a gente vai fazer um programa, né, para discutir especificamente os efeitos, né, da eleição do Joe Biden, do Partido Democrata, como novo presidente dos Estados Unidos, nas próximas semanas. E para pensar, claro, as implicações que isso tem para o mundo e também para nós aqui no Brasil. Hoje nós vamos tratar justamente dessas principais lutas, algumas delas que vêm mostrando que a classe trabalhadora, longe de ter desaparecido, é um grande ator, ainda mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à interrupção daquele grande ciclo de luta de classes que a gente tinha visto em 2019 e que agora passou para o segundo plano diante da crise sanitária, né? No mundo também, uma crise organizada catastroficamente, né, pelos capitalistas. Exatamente, André. Hoje a gente vai dar esse pontapé inicial aqui, nesse início de 2021, e a gente vai trazer aqui para os ouvintes alguns exemplos que são muito importantes de que a classe trabalhadora internacional vem protagonizando grandes enfrentamentos e que não à toa quase não tem destaque na grande imprensa, né? Então você que quer saber o que está acontecendo nas lutas dos trabalhadores e dos povos oprimidos do mundo tem que conectar aqui com a gente no podcast Ideias de Esquerda, porque aqui a gente fala deles, né? E são verdadeiras brisas animadoras aí, em meio a esse contexto atual que a gente vem vivenciando, que cá entre nós, né, tá marcado por tanta coisa bizarra, a continuidade aí do Bolsonaro, suas latas de leite condensado, seus milhões gastos em alfafa, né, a ganância capitalista que vem mantendo a patente das vacinas internacionalmente. Praticamente cada monopólio internacional hoje farmacêutico tem a sua vacina e, contraditoriamente, ou de acordo com a irracionalidade do capitalismo, as pessoas continuam morrendo aos borbotões, né, e além disso, assim, coisas menores, mas não menos revoltantes e irritantes, como o esvaziamento ou a tentativa justamente de esvaziar pautas fundamentais, como a luta antirracista, por parte de um monopólio televisivo como é a Globo, com esse deprimente Big Brother aí que tem pautado a vida do Twitter, não aguento mais, mas enfim. É importante que a gente tire um pouco a cabeça aí desse lodo, né, para ter uma visão mais ampla sobre o que está acontecendo no cenário internacional, para que a gente perceba que existem pontos de apoio importantes que vêm justamente da luta dos trabalhadores. Exatamente, sim. Então, para dar esse pontapé inicial, vale a pena a gente fazer um repasse, né, pela situação econômica e a crise de desemprego que afeta milhões de pessoas, né, que entraram, né, na faixa de pobreza durante a pandemia do coronavírus. Segundo uma agência do monitoramento da Organização Internacional do Trabalho, que foi apresentado há poucos dias, um estudo sobre os efeitos do coronavírus no mundo do trabalho, mostra que em 2020 se perderam 8,8% das horas de trabalho no mundo, que é equivalente a 255 milhões de empregos de jornada integral de trabalho. Isso é 4 vezes mais do que o que aconteceu durante a crise financeira de 2009. E o golpe é sempre mais duro sobre a juventude, especialmente as mulheres, as jovens mulheres trabalhadoras, porque a perda de empregos nessa faixa etária, né, entre 15 e 24 anos, foi mais que o dobro das perdas na faixa etária dos adultos. O Michel Rousson, que é um importante economista francês, ele alertou que as organizações internacionais esperam que o desemprego ainda continue a aumentar, né, porque a pandemia não terminou, apesar da atividade econômica
ter uma recuperação parcial, previsível, né, para algumas agências internacionais, mas essa crise vai continuar e os capitalistas, como já estão fazendo há muito tempo, vão tentar sair dessa crise aumentando a exploração dos trabalhadores. O Son disse que a classe empresarial, né, a burguesia, começa a ensaiar diferentes formas de ajustes trabalhistas, como nós vimos no último período, né, destruição de postos de trabalho, as falências provocadas, os planos sociais, aposentadorias antecipadas, licenças especiais, extensão e a flexibilização da jornada de trabalho, a ampliação do trabalho por aplicativo, como a gente chama a uberização do trabalho, tudo isso, né, vem sendo implementado em vários países do mundo. Esse plano já começou em 2020 e, frente a ele, a luta de classes, claro, ainda não apresentou uma resistência à altura, mas a gente não está partindo do zero. Como a gente disse no início, em 2019 especialmente, houve um grande ciclo de luta de classes internacional. E a pandemia mostrou que como o mundo está conectado, né? Quão internacionais são as relações da burguesia e assim mesmo quão internacional é a resistência da classe trabalhadora. E por isso a gente vai aqui fazer alguns repasses, né, sobre o que vem acontecendo no mundo. Exatamente, André, até porque, como você mesmo bem disse, 2019 já foi um ano, né, de bastante luta de classes e mesmo durante a pandemia essa tendência seguiu de maneira desigual, sem dúvida, mas em 2020 nós tivemos grandes fatores da luta de classes, como foi a própria luta antirracista nos Estados Unidos. Já desde 2019 a gente teve a mobilização dos coletes amarelos na França, revoltas na Argélia, no Sudão, protestos em massa contra a fome no Iraque, no Líbano, né? A importante negação do modelo de Hong Kong, as revoltas em Porto Rico, na Haiti, a rebelião no Equador contra os planos do FMI e no Chile contra os 20 anos de patrimônio econômico e político do Pinochet, né? Essa herança pinochetista que foi bastante questionada a partir da luta de classes, né? Em 2020, é como a gente estava aqui lembrando, apesar das quarentenas, apesar do coronavírus, a gente teve greves na Colômbia. Tivemos também impressionantes mobilizações contra a polícia racista nos Estados Unidos, que se espalharam para outros países, a rebelião social e a crise do regime no Peru, e a maior greve geral da história, né, que eles vivenciaram com 250 milhões de trabalhadores paralisados na Índia, né? E, enfim, essa tendência ela segue ativa porque a gente já estava inserido numa crise capitalista muito importante antes da pandemia, e a pandemia só aprofundou aí as enormes irracionalidades e brutalidades do capitalismo. E agora, André, você podia dar aí um panorama para a gente, falar um pouco de como essas movimentações estão tomando forma agora, no início do ano de 2021? Vamos lá. Uma primeira dessas grandes batalhas, né, grandes exemplos da luta de classes internacional foi a que aconteceu com os professores de Chicago, lá nos Estados Unidos. Tem alguns pontos de contato com a situação que os professores vivem aqui no Brasil, essa tentativa de vários governos de tentar impor um retorno inseguro às aulas, o retorno dos estudantes, de toda a comunidade escolar para dentro da sala de aula, enquanto não existe vacina, não existe agulha, não existe seringa para imunizar ninguém, né? E lá em Chicago, os professores, com o lema "Queremos escolas seguras", protestaram contra esse plano de volta às aulas. Foi uma medida votada por uma assembleia de mais de 600 delegados, poucos dias depois, inclusive, da ascensão do Joe Biden como novo presidente dos Estados Unidos, e que envolve, além dessa luta que eu estou mencionando, né, dos professores lá em Chicago, alguns outros focos de resistência operária, como os trabalhadores da Amazon, que lá no Alabama estão buscando os direitos de sindicalização, estão tentando arrancar isso da patronal, e a greve importante de Hunts Point, também lá nos Estados Unidos. O mais interessante disso, dessa greve dos professores de Chicago, foi uma proposta de protocolo para um retorno seguro para as aulas, né, que foi votada por esses delegados e que mostrou que os próprios trabalhadores da educação, a comunidade escolar, tinham um plano muito melhor organizado do que os governos para poder elaborar, né, uma forma segura de retornarem às aulas. Os professores também estão exigindo os exames, né, as vacinas, os equipamentos e várias providências, né, para ajudar as famílias carentes, que a comunidade participe, né, das mesas de negociação com o governo para o retorno das aulas, bem como o controle das condições de trabalho por meio do ensino auto-organizado. Eles propõem
até eleger comitês de segurança e higiene em cada escola, com membros eleitos, né, que incluem delegados e especialistas independentes, com as atribuições de interromper o trabalho se as condições sanitárias não forem suficientes. Muito importante esse exemplo, né, André? Inclusive porque essas exigências que você acabou de colocar, que os professores de Chicago estão defendendo, são muito similares a que os professores que atuam aqui no Esquerda Diário e também outros setores de professores, tanto de São Paulo quanto no Rio de Janeiro, vêm fazendo frente à ameaça de reabertura das escolas sem qualquer plano, né, sem qualquer segurança, tanto para os trabalhadores da educação quanto para a própria população. O que mostra realmente como muitas das questões mais estratégicas com as quais os trabalhadores se enfrentam hoje realmente são internacionais e universais, né? Isso não tem uma transformação tão grande de país a país, são dilemas muito parecidos. Isso mesmo, e por isso que aumenta a importância, né, da gente prestar atenção no que está acontecendo para além das nossas fronteiras. Além desse processo que a gente discutiu, tem outro muito importante, que é o que está acontecendo na Itália, né? Um processo, né, de luta de classes e que culminou na greve geral dos trabalhadores italianos contra as demissões e por melhores condições mais seguras de trabalho. Junto à crise econômica, né, e sanitária que existe na Itália, a gente precisa acrescentar uma crise política, porque houve a renúncia do primeiro-ministro, Giuseppe Conte, na Itália, mas nos últimos dias realmente o que abalou a estrutura da sociedade italiana foi a greve convocada pelos sindicatos mais à esquerda da Itália, o Sicobas, um deles, que desencadeou mobilizações em várias cidades, em Milão, Torino, Piacenza, Bolonha, em Roma, né, a capital, também em Nápoles, para onde convergiram os trabalhadores e os estudantes para protestar em comum. Essa greve foi concentrada no setor da logística, onde trabalham muitos imigrantes, mas também em alguns ramos industriais. Esses trabalhadores, como os rodoviários, os trabalhadores dos correios, também fizeram parte dessa importante mobilização lá na Itália. É muito interessante esse processo da Itália, né, André? Porque também ali, além da unidade em potencial de vários setores de trabalhadores, o que a gente vê também são as demandas, né? Eu achei muito importante que os trabalhadores lá tenham votado a exigência de um imposto sobre os ricos para investir na saúde, né? Além de medidas sanitárias cabíveis, articuladas a partir de comitês de trabalhadores para monitorar o cumprimento dessas medidas, porque não adianta nada votar e depois transformar isso em papel molhado, como vem acontecendo, né? Além também da exigência pela reorganização do serviço público único, universal e gratuito da saúde, com estatização de todas as clínicas privadas, que é uma urgência, não só na Itália, mas também aqui no Brasil. E eu achei muito significativo também o cartaz dos piquetes que os trabalhadores italianos levavam, que dizia: vamos fazer os patrões pagarem pela crise, né? Quer dizer, aí você tem uma belíssima síntese de um grito de guerra que tem que ecoar sobre toda a Itália e sobre todo mundo, inclusive no Brasil, gente. Basta! E que a gente agora vê também desdobramentos, né, dessa disposição de luta também na França, né? A França é a nossa velha conhecida, né? Desde 2018, com a luta dos coletes amarelos, que você tinha mencionado no início, em 2019, com a importante greve contra a reforma da Previdência, do Macron, e agora, mais uma vez, está na vanguarda da luta de classes internacional, num momento difícil de crise sanitária. Agora, o eixo das lutas na França é a greve dos trabalhadores da petroleira Total, né? Essa grande multinacional, uma das principais petroleiras do mundo, mais especificamente na região de Grand Puy, né, que é uma das refinarias da empresa nos arredores de Paris. Há um mês os trabalhadores lutam contra um plano da patronal que deixaria 700 famílias nas ruas. A maior parte dessas demissões, 500 delas, seriam de terceirizados. A empresa defende discursivamente, né, como eles costumam fazer, uma transição verde, que não passa de uma falcatrua, né? Já que a Total está construindo oleodutos em Uganda e em outros países da África, destruindo o meio ambiente. Tanto assim que até o Greenpeace está apoiando os grevistas na França. A patronal também diz que as demissões são causadas pela crise, mas essa mesma empresa distribuiu 7 bilhões de euros em dividendos para os seus acionistas em 2020. Então fica muito claro que esse plano de demissões é um avanço da burguesia francesa para descarregar a crise nas costas dos trabalhadores, mas que vem enfrentando uma dura resistência. No dia 4 de janeiro,
Começou uma greve por tempo indeterminado dessa planta de Grand Prix, né, da Total. Houve piquetes até agora, né? Eles elegeram um comitê de greve, lançaram um fundo de greve também, formaram uma comissão de mulheres para visitar outras empresas, para explicar a situação dos trabalhadores da refinaria, e assim eles conseguiram organizar uma greve de solidariedade de 48 horas em todas as refinarias da Total na França, na Normandia e em várias outras cidades, né? O grande lema foi reacender o fogo da solidariedade, né, entre os trabalhadores. E mais importante ainda, porque os nossos companheiros da Corrente Comunista Revolucionária, que editam Revolution Permanente, lá o nosso jornal, irmão do Esquerda Diário na França, estão participando ativamente desse conflito para levar adiante e fazer com que triunfe. Sim, é muito significativo esse exemplo. Muito importante para a gente seguir, né? Grand Prix é uma greve dura, ela tem a adesão de 90% dos trabalhadores, piquetes recorrentes dos portões da empresa, bloqueios das estradas que vem garantindo a greve, assim, métodos realmente combativos. E, além disso, esse processo se desenvolve conjuntamente com outros setores, né? Acho que é importante a gente ressaltar isso também, apesar da política repressiva do Macron, das ameaças de sanções da empresa e das ameaças policiais, né? Existe um grande deslocamento do aparato repressivo para tentar acabar com essa luta, né? Mas, ao contrário disso, o que vem acontecendo é que os trabalhadores têm enfrentado cada vez mais essas ameaças e têm também deixado aí conquistas organizativas, né? Porque a forma de organização desse movimento vem sendo bem importante de ser notado, já que se tratam de assembleias permanentes e soberanas, né? Muito diferente do controle que a burocracia sindical consegue impor em várias lutas. Nesse caso aqui, os trabalhadores estão realmente buscando uma articulação desde a base, passando por cima até mesmo, né, do que é a burocracia, que sempre tenta ser um freio para que esses combates se desenvolvam. Então, eles vêm reunindo as organizações de funcionários efetivos e terceirizados, que é uma coisa muito importante, bem como os membros de diferentes sindicatos, né, sendo o embrião aí de uma unidade maior dos trabalhadores. E, além disso, eles elegeram um comitê de greve com delegados revogáveis de cada setor da empresa, né, ou seja, a criatura vai lá e defende o que foi discutido na sua base. Ele não defende o que ele quer ou os interesses dele como burocrata. Ele vai lá mandatado por um debate realmente democrático na base do seu local de trabalho. E se ele defender alguma coisa que não foi discutida lá, o pessoal tira e coloca outro. Então foram criadas nesse sistema diferentes comissões também, que englobam as mulheres e uma coordenação com outros setores em luta, o que é muito importante para ampliar e fortalecer a greve. E essa coordenação vem atuando aí de acordo, né, com o objetivo de alcançar o resto da classe trabalhadora. Então, nessas assembleias em marcha, o que a gente tem visto são diferentes sindicatos, né, FDT, CGT, FO, que são chamados aí a levar adiante medidas unitárias de luta, né, onde cada conflito ocorrente pode aí colocar a sua própria posição, defender a sua própria política, mas o que é importante é isso, eles estão marchando juntos, né, contra a patronal, e quem está conseguindo impor isso, na realidade, é a base, né, é a determinação dos trabalhadores. Exatamente, sim, é um grande exemplo, muito importante de como massificar a luta dos trabalhadores para criar as verdadeiras condições de vencer. Esse exemplo da auto-organização, dos delegados mandatados, representantes que precisam defender uma posição que foi votada democraticamente em assembleias dos trabalhadores, é um grande exemplo para que essas lutas que nós levamos adiante não fiquem nas mãos de burocracias que têm interesses materiais em preservar o regime, em preservar a ordem. E os trabalhadores petroleiros da Total na França agora estão mostrando isso. É um grande exemplo internacional. Inclusive, não tratam só das suas condições no interior da França, tratam de combater a atitude desses monopólios imperialistas, como é a Total, nos países da África. E é muito importante ter essa visão anti-imperialista, que os trabalhadores tomem nas suas mãos a defesa dos seus irmãos de classe nos países dependentes, semicoloniais, que foram tão massacrados assim por essas potências europeias, como são os países da África, é um grande alento. Para a gente, não à toa, eles estão recebendo, por parte da população, especialmente da juventude, de outras categorias de trabalhadores,
um apoio tão ativo assim, né? Sim, é muito importante. É um fator da realidade que a gente tem que seguir. A grande imprensa não fala desse processo de luta de classe na França, mas a gente precisa fazer com que ele seja conhecido, porque essas lições servem para todos os trabalhadores que estão sofrendo as mazelas do capitalismo hoje. E, assim, é interessante a gente colocar, né, que mesmo por aqui, mesmo no Brasil, ainda que a gente esteja menos avançado nesse terreno, né, houve uma mobilização muito significativa e igualmente pouco comentada nos grandes meios, né, teve uma outra cobertura aí, mas muito aquém do que é necessário, que é um exemplo que tem que se massificar, que foi a mobilização dos trabalhadores do Hospital Universitário de São Paulo, né, André? Você que está em São Paulo, como é que foi? Exatamente, e justifica entrar no hall dos importantes exemplos de luta de classes que a gente está discutindo aqui a nível internacional, porque apesar da situação conservadora no Brasil, com o governo Bolsonaro, o regime do golpe, os trabalhadores também, durante a pandemia, estão mostrando, em algumas categorias, que têm força de resistência, como foram os trabalhadores, tanto efetivos quanto terceirizados, do Hospital Universitário da USP. Aqui em São Paulo, são funcionários com 23 anos de casa, em alguns casos, né? E que simplesmente não tinham o direito de serem vacinados. Os trabalhadores que estão na linha de frente do combate da pandemia são mais de 2.000 funcionários do hospital universitário e só havia 200 vacinas. E, segundo as ordens, né, da administração desse hospital, ligado à reitoria da USP, os terceirizados não tinham nenhum direito para receber essas vacinas, e foi com essa paralisação, com a mobilização dos trabalhadores do hospital universitário que denunciaram, né, esses critérios discriminatórios de vacinação, que defenderam o direito dos efetivos, mas também dos terceirizados de serem vacinados, com a consigna de que a nossa vida não pode valer menos que os lucros deles, né? Até uma das faxineiras do hospital universitário entrou em contato com o Esquerda Diário e denunciou, né, numa frase dizendo que a nossa vida vale menos para a administração do hospital. E fruto dessa luta, os trabalhadores conseguiram mais 800 vacinas com a perspectiva de terem todos os seus funcionários vacinados. Eles arrancaram esse direito da administração do hospital e da reitoria. Então, também é um grande exemplo aqui que aconteceu no Brasil para a gente levar adiante. É um exemplo que precisa se massificar para ontem, né? Na realidade, assim, os trabalhadores da saúde que estão aí na linha de frente da pandemia, sentindo na pele aí, né, todo o resultado dessa precarização da saúde, dessa irracionalidade capitalista, estão dando um exemplo que a gente precisa seguir e precisa generalizar, né, André? Exato. Agora, para falar de um grande exemplo que surgiu no Sudeste Asiático, que foi impressionante pelo nível de atividade, né, das trabalhadoras fabris, né, especialmente as operárias têxteis, lá em Myanmar, contra o golpe da junta militar, Si. Então, isso é muito interessante, né, André, sobre Myanmar. Vou dar aqui uma pincelada rápida, porque é um processo realmente complexo e que precisa ser seguido assim com detalhe, mas ele envolve inclusive essa questão, né, da revolta dos trabalhadores que estão na linha de frente na luta contra a pandemia, né? Que agora são os mesmos que também estão na linha de frente da luta contra um golpe militar que está em curso agora, uma tentativa, né, que está se enfrentando com uma resistência bem importante aí dos trabalhadores, né, que tem tido aí como epicentro a cidade de Yangon, que virou aí um grande palco dos protestos contra o golpe. E o que aconteceu foi que na segunda-feira passada o exército alegou que havia ocorrido uma fraude nas eleições, né, que foram vencidas com uma maioria esmagadora pela Liga Nacional para a Democracia, e eles simplesmente tentaram aí invalidar as eleições e instituir um golpe militar, mas eles não contavam com a revolta, e aí tendo à frente justamente os trabalhadores da saúde, né? Na quarta-feira, 2 dias depois dessa tentativa de golpe, cerca de 1.000 trabalhadores da saúde entraram em greve em 70 hospitais de todo o país. Então, eles convocaram uma conferência e, nessa conferência, eles debateram que não podiam aceitar a ditadura, não podiam seguir colocando aí suas vidas em risco, não podiam seguir aceitando que essa situação tão reacionária se instaurasse,
né? E aí, junto com os seus companheiros, os médicos, os enfermeiros, todos os trabalhadores da saúde saíram aí sendo o estopim de uma revolta social muito importante. E eles passaram a exigir que todos os detidos, né, nesse processo de mobilização fossem libertados, levantaram palavras de ordem claramente opostas aí à tentativa de golpe militar. E é totalmente compreensível essa raiva de classe, né? Porque, na realidade, são eles que enfrentam a batalha contra o coronavírus todos os dias em condições terríveis, né? Então, justamente com essa autoridade de quem está ali na linha de frente, né, lutando pela vida das pessoas, arriscando a sua própria vida, é que os trabalhadores da saúde fizeram um apelo aí para que amplos setores não aceitassem o golpe militar, né, se manifestassem, e esse chamado foi atendido com protestos que estão se espalhando por todo o país. Os professores, por exemplo, paralisaram nessa sexta-feira, né, que passou, assim como os alunos. Então, existe já uma tendência de unidade entre trabalhadores de distintos setores, com os estudantes. Grupos de jovens e trabalhadores do setor público e privado foram vistos aí, engrossando os protestos. E nos bairros, você escuta muitos panelaços, muitos buzinaços, né, como se diz, e também o grito que vem da revolta desses trabalhadores, dizendo que não vão mais trabalhar enquanto os militares quiserem se apoderar do poder, que eles querem pôr fim ao golpe militar, porque eles sabem que a política está intimamente relacionada, né, com a defesa da vida, e que os trabalhadores é que precisam dar um passo à frente, porque da mão desses setores, seja o exército ou até mesmo, né, os setores aí que vêm acabando com todas as condições de vida dos trabalhadores, não pode sair nada que seja favorável para a ampla maioria da população. Então, é um movimento que ainda está em pleno desenvolvimento, a gente tem que seguir, mas é muito interessante essa conexão entre a revolta dos trabalhadores da saúde e o combate a uma tentativa de golpe militar, né? Dois aspectos fundamentais aí desse cenário. E para os nossos ouvintes que estão agora, né, assistindo ao nosso programa, aqui durante a gravação a gente está no 5º dia de protestos contra o golpe da junta militar em Mianmar, com essa combinação virtuosa, né, da participação das operárias têxteis como uma grande figura, das trabalhadoras mulheres na linha de frente contra o golpe, e agora entraram em ação os trabalhadores agrícolas em Mianmar também protestando com seus sindicatos contra o golpe. A gente viu que também na Índia, no Peru, são países em que os trabalhadores agrícolas estão entrando em ação contra as medidas, contra as reformas agrárias que estão sendo operadas pelos governos, sempre em prejuízo, né, dos pequenos agricultores, dos trabalhadores rurais. Então, sim, nós sabemos que a maior parte da classe operária mundial se encontra tanto na Ásia, na África, como na América Latina. Então, se expande esses exemplos, certamente nós vamos entrar num panorama mais favorável para pensar. Essa seria a modo de conclusão do nosso programa, a grande ideia a ser deixada, porque por mais que seja difícil, o cenário é desigual ao redor do mundo, e aqui no Brasil em especial a gente vive uma situação bastante conservadora com o bolsonarismo, mas os trabalhadores existem, estão vivos, estão de pé e estão se enfrentando com essas dificuldades que os capitalistas estão colocando. Nós apostamos todas as nossas forças nisso, e é com essa ideia que a gente fecha aqui o nosso programa. Bom, pessoal, a gente termina aqui no nosso programa inicial de 2021 do podcast Internacional de Ideias de Esquerda. Nós vamos deixar na descrição desse programa os links de alguns artigos do Esquerda Diário que tratam dessas greves, dessas manifestações, desses protestos que a gente mencionou aqui no programa, para que todos os nossos ouvintes possam se aprofundar, ler os detalhes e também compartilhar, difundir essas batalhas que representam mais uma vez um grande exemplo para as nossas lutas aqui no Brasil. Então, muito obrigado para todos que ouviram a gente. Até o próximo programa.